Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem, como sempre. Fundos imobiliários. Será que é o momento de investir? Vale a pena? Não vale? Muita gente não consegue entender a relação, sempre tem aquelas dúvidas ali da maioria dos investidores, principalmente os iniciantes, se vale a pena ou não investir em fundo imobiliário, mesmo com a taxa Selic tão alta. Então eu sempre recebo perguntas do tipo, Badu, por que vale a pena investir nesse fundo imobiliário, principalmente os fundos de tijolo, se o dividend yield é menor do que a taxa Selic, bem menor do que a taxa Selic, inclusive em alguns casos, eu deixo o dinheiro na renda fixa parado, eu vou receber um rendimento mensal maior do que se eu comprar cotas de fundos imobiliários. Por que vale a pena? O que me mostra que valeria a pena investir num título como esse, numa cota de um fundo imobiliário como esse? E a gente tinha também, quando a taxa Selic estava muito baixa, e ali alguns fundos imobiliários pagando muito mais que a renda fixa, pagando um dividend yield mensal muito maior do que a renda fixa, e muita gente também achava que os fundos imobiliários eram o melhor investimento do mundo, eram muito melhor do que a renda fixa, era melhor colocar o dinheiro todo em fundos imobiliários, então as duas coisas são erradas. Então, no vídeo de hoje a gente vai ver por que vale a pena investir em fundos imobiliários mesmo com a Selic alta. Vamos ver 5 fundos imobiliários também que podem ser oportunidades para 2023. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, a única coisa que eu recomendo é que você deixe o seu like se você já é de casa, já acompanha o canal há muito tempo, já curte os vídeos aqui, deixa o like e se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Badu Vieira, esse aqui é o Valor em Ação. A principal razão para se acreditar nos fundos imobiliários, nos FIIs, mesmo com a Selic alta, é justamente o fato de ela estar elevada agora, ironicamente, né? A Selic ela está alta sim, mas tende a cair em determinado momento e por isso pode ser uma oportunidade. Hoje a taxa básica de juros da nossa economia, a taxa Selic, ela está em 13,75% ao ano. Então quanto mais alta a Selic, mais rentável e atrativa, entre aspas, fica a renda fixa, porque ela acaba justamente atraindo os investidores da renda variável que migram seu capital, uma parte do seu capital ou todo o seu capital de ações e fundos imobiliários para renda fixa. E aí, com mais pressão vendedora do que compradora, é natural que o preço caia nesses períodos também. Mas caso a Selic dos próximos anos fique na casa dos 10% ou até mais, isso vai ser consequência de um período de mais inflação e de baixo crescimento da economia. Estou falando 2024, 2025, até mais para frente. Então a gente precisa destacar também que as expectativas tanto de inflação quanto da Selic vêm subindo nos últimos relatórios do Boletim Focus divulgados. Então o preço das cotas dos fundos imobiliários é muito sensível a variações na curva de juros futuros, que varia com as expectativas dos rendimentos médios dos contratos futuros de DI que são negociados. Então, quando o mercado ele precifica altas nas taxas de juros, a gente fala que existe a abertura da curva de juros. Por outro lado, quando a expectativa é de queda, ocorre o fechamento da curva de juros futuro. Toda vez que o risco fiscal, por exemplo, aumenta, o mercado tende a colocar isso na conta, projetando juros futuros maiores por mais tempo e até com possibilidade de subir um pouquinho mais. E com a abertura da curva, os rendimentos dos títulos livres de risco de crédito, entre aspas, os títulos públicos, eles se tornam maiores e mais atrativos no curto prazo. E, consequentemente, a taxa de desconto utilizada para trazer os fluxos de caixa projetados dos ativos de risco a valor presente sobe. E aí, com isso, os preços desses mesmos ativos de renda variável caem. É o que acontece nos fundos imobiliários, a gente está vendo, nas ações pagadoras de dividendos, nas empresas mais sólidas, nas ações de crescimento, como o risco e as incertezas com relação aos fluxos de caixa futuros projetados são maiores, o preço ele tende a cair ainda mais nessas horas. A volatilidade é maior quanto maior é o risco do ativo. Então pensa assim, se você pudesse ter certeza que o que o mercado espera hoje é exatamente o que vai acontecer nos próximos meses e anos com relação ao cenário macro, você poderia comprar fundo imobiliário e ações pagadoras de dividendos sem medo. Mas como o cenário ele vai se atualizando o tempo todo, com novas informações e notícias sendo colocadas na balança o tempo inteiro, na balança de preços dos investidores ali, podemos dizer, então o mercado está sempre mudando de opinião. Hoje ele vê uma coisa, às vezes amanhã sai uma notícia diferente, ele vê outra. Se ele fica mais pessimista, ele pode achar que o justo é que os ativos de renda variável fiquem ainda mais baratos. Por isso que eu repito, não dá para saber quanto tempo vai levar para os fundos imobiliários apresentarem um desempenho melhor que o da renda fixa novamente, principalmente no curto prazo,
Mas em algum momento eles vão se recuperar e vão entregar um retorno maior ajustado, ao risco maior da classe de ativo. Mas quando isso acontecer, consequentemente, os preços das cotas eles vão subir e o investidor que quiser ali esperar na segurança da renda fixa, vou deixar na renda fixa agora, para tentar adivinhar o melhor momento de voltar para os fundos imobiliários e aí acertar dessa forma o timing perfeito, provavelmente esse investidor ele vai errar e vai comprar as cotas mais caras. E fazer isso é como se você investisse numa classe de ativos mais arriscadas sem aproveitar de fato o maior potencial de retorno que ela poderia te proporcionar, porque você vai comprar mais caro depois. Então o investidor mais experiente ele pode aproveitar esses momentos para concentrar mais os aportes em ações mais baratas, fundos imobiliários também, ou ele pode simplesmente seguir aportando regularmente, tanto em renda variável quanto em renda fixa, mantendo a estratégia e a alocação que ele definiu, não importando o preço momentâneo. Então é o que a gente fala de manter o foco nos aportes. O que não pode é ficar longe de renda variável justamente nos momentos de maior oportunidade e voltar depois quando os ativos ficam mais caros. Aí isso é burrice, o investidor ele não vai ter o desempenho que ele deveria por conta desse risco. E outra coisa é que quem olha somente a volatilidade pode até achar os fundos imobiliários arriscados nesses momentos, mas risco não é somente volatilidade e nem vice-versa. Quando o investidor ele para entender o que existe por trás do código de cada fundo imobiliário, ele consegue perceber que os fundos são ativos seguros se o prazo é maior. As características dos fundos imobiliários, o objetivo do investidor que investe em fundo imobiliário, pelo menos deveria ser o objetivo, ele continua sendo atendido. Então os fundos imobiliários são ativos com mais segurança do que as ações, eles oferecem renda passiva, um prêmio com relação também ao retorno da renda fixa no longo prazo. Por isso que eu falo, por mais que você entenda, não dá para investir em fundo imobiliário com foco no curto prazo. Senão você corre sim o risco de ter um retorno inclusive menor que o da renda fixa. Fundos imobiliários são lastreados em imóveis que são ativos bem conhecidos pelos brasileiros, pelo poder de proteção também de patrimônio. Muitos fundos imobiliários vêm divulgando valorização nos preços justos dos imóveis do portfólio. Muitas vezes também esse comportamento ele não se reflete no preço das cotas tão rápido, demora, isso pode levar tempo, abrindo oportunidades até de ganho de capital para os investidores mais atentos e pacientes. De acordo com um levantamento feito pelo Infomoney, com base nos relatórios de muitas casas de análise e na opinião de vários especialistas sobre os fundos imobiliários, a gente tem aqui uma lista dos fundos favoritos para 2023. A gente tem fundo do segmento de renda urbana, recebíveis, logística, shoppings, fundos híbridos. A compilação que eles fizeram reúne ali fundos que vêm sendo negociados perto do valor justo, até abaixo do valor justo, considerando o preço sobre o valor patrimonial. Então, quanto mais próximo de você tem esse indicador, o PVP, mais perto a cota está, entre aspas, do valor justo teoricamente. Isso não é garantia de que você vai estar investindo em um ativo realmente muito barato e de que você vai fazer um bom investimento. É apenas mais um indicador. Ele pode sim indicar relativo desconto, mas também pode indicar menor qualidade do ativo na comparação com a média, na visão do mercado. Não dá para olhar só isso daqui. Um fundo interessante pode ser o HGCR11, é um dos fundos de papel favoritos do mercado, PVP praticamente igual a 1, os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, respondem por quase 90% do portfólio da carteira, mais de 50% tem como indexador o IPCA e 46% do portfólio, mais ou menos ali, 45%, são indexados pelo CDI. E por possuir justamente essa boa diversificação entre os indexadores, ele acaba também tendo mais estabilidade no fluxo de caixa e nas distribuições de proventos num horizonte médio, ali de médio e longo prazo. Em 12 meses o dividend yield é de 13,45%, lembrando que isso é isento de imposto de renda, pelo menos por enquanto. Então você vai ganhar mais do que o que você ganha, você teria ganhado mais do que o que a renda fixa está pagando quando você pega ali o ganho líquido. Beleza? Que a gente sempre tem que fazer essa conta. O VISC11 também pode ser uma opção bacana para compor uma carteira bem diversificada de fundos imobiliários. Também de acordo com o levantamento aqui, o segmento de shoppings foi um dos que mais sofreram nos últimos anos com as restrições que a gente teve impostas pela pandemia de Covid-19. Vocês sabem muito bem disso. Então, as vendas dos shopping centers vêm aumentando nos últimos meses, em comparação inclusive com um período antes da pandemia de 2019.
E é claro que os desafios também não param por aqui, né? A economia ela é muito dinâmica, a gente tem a pandemia ficando para trás, mas essa manutenção dessa taxa de juros mais alta por um prazo maior, isso é um desafio para o crescimento do setor de shoppings também. Só que eles continuam sendo uma boa opção de lazer, de compras para os brasileiros que gostam muito, frequentam muito os shoppings. A vacância está relativamente controlada, né? E por isso que os dividendos eles devem seguir crescendo no fundo. O VISC11 ele tem no seu portfólio participação em cerca de 19 imóveis em 12 diferentes estados. O fundo ele negocia atualmente com um desconto na casa dos 10% com relação ao valor patrimonial sobre VPA de 0,9 e tem um dividend yield de 8,39% nos últimos 12 meses. O BRCO11, o Bresco Logística, também parece ser uma opção bem descontada agora. O patrimônio líquido de mais de 1,7 bilhão de reais, quase 1,8 bilhão, tem 11 imóveis, sendo que quase 60% estão em São Paulo, uma região também nobre para esse segmento, menos arriscada, 93% dos inquilinos, baixo risco de inadimplência, mais de 90% desses locatários estão ligados ao segmento de varejo, e-commerce e bens de consumo também. Praticamente todos os imóveis têm classificação de qualidade elevada e estão atualmente locados para empresas muito conhecidas, muito grandes, como Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Mercado Livre, Natura, etc. A gente tem muita qualidade na gestão, ativos de muita qualidade também, boa previsibilidade na distribuição de dividendos, potencial também de melhora operacional no fundo. Lembrando que, atualmente, eles vêm enfrentando um probleminha por conta de uma disputa judicial com o Pão de Açúcar, que é locatário do fundo, entregou um dos imóveis locados, está discutindo sobre o pagamento da multa rescisória, divergindo ali, o que muita gente acha que é um problema, realmente é, mas eu vejo também como uma das vantagens dos fundos imobiliários em relação ao investimento feito diretamente nos imóveis sendo evidenciada. Nessas horas, não é o cotista que tem dor de cabeça com essas coisas com o inquilino, e sim a gestão do fundo, fora que o aluguel é maior. Então, em uma compilação mensal realizada pelo Infomoney também com várias carteiras recomendadas, o Bresco Logística é há mais de um ano o mais indicado para compra. PVP de cerca de 0,8, bem descontado, dividend yield de mais ou menos 8,3% nos últimos 12 meses. Mais um fundo imobiliário que pode ser uma boa em 2023 é o TRXF11, e nem é muito pelo desconto com relação ao valor patrimonial, que praticamente não tem. Considerado um fundo de renda urbana, está ali no hall dos fundos de renda urbana, o TRX Real Estate investe em imóveis comerciais, especialmente setor de varejo. Então, entre os inquilinos tem empresas conhecidas como Açaí, Pão de Açúcar, Extra, Carrefour. O portfólio do fundo ele conta com cerca de 49 imóveis em 13 estados. De acordo com a equipe de gestão, 97% dos contratos de locação são atípicos, de longo prazo, não tem ali revisão, não permite revisão dos valores. Eu já falei sobre as diferenças em relação aos tipos de contratos em outros vídeos aqui do canal. Esse percentual em contratos atípicos, ele tende a oferecer mais segurança para os investidores, porque eles exigem cláusulas nesse tipo de contrato que defendem e garantem justamente com muito mais previsibilidade os interesses do fundo e, consequentemente, dos cotistas, que são os dividendos, Então, o prazo médio de vencimento dos contratos do TRXF11, para você ter uma ideia, é de 14,3 anos. E apesar dele vir sendo negociado um pouco acima do valor patrimonial até ali, praticamente em linha com o valor patrimonial, apresentou um dividend yield de 10,2%. É um dividendo alto, considerando um fundo de tijolo. Muita gente acaba comparando o fundo de tijolo com o fundo de papel, comparam os dividendos. Você não pode fazer essa comparação. Nos fundos de tijolo você tem o ganho patrimonial, a valorização dos imóveis. Nos fundos de papel não, você já recebe essa correção monetária, inflação na veia nos rendimentos. Então não é a mesma coisa. Outro fundo muito conhecido do mercado é o KNRI11, um dos maiores fundos da indústria de fundos imobiliários, é um fundo híbrido, ou seja, investe em mais de uma classe de ativos desse mercado. O quarto maior fundo imobiliário de todo o mercado em patrimônio líquido, quase 4 bilhões de reais. A vacância atual bem controlada, os imóveis muito bem localizados, predominantemente no estado de São Paulo, mas também em regiões consideradas muito nobres. O fundo imobiliário também tem imóveis fora do estado, tem imóveis no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em um total de 95 locatários, principalmente ligados aos setores corporativo e industrial. Então, o KNRI
é um dos FIIs que apresenta hoje uma boa relação de risco e retorno atualmente, com bons fundamentos muito bons, alta taxa de ocupação, um portfólio, como eu falei, de muita qualidade. Então, atualmente, a cota do KNRI vem sendo negociada por aproximadamente 85%, 87% do valor patrimonial. Mais uma vez, lembrando que não se trata de recomendação de investimentos isso daqui, tá, pessoal? Para quem gosta de fundo imobiliário e pretende investir na classe de ativos em 2023 e no longo prazo, eu deixo aqui mais uma dica. Os fundos de papel ou os de recebíveis, né, que investem em títulos de renda fixa, atrelados a índices de inflação, a taxa CDI ou até mesmo a taxa Selic, eles estão mais protegidos, entre aspas, com relação à permanência dessa taxa de juros elevada por mais tempo. Quando a inflação ou os juros sobem, a receita desses fundos imobiliários de papel tendem a estar mais protegida, podendo até aumentar, elevando, consequentemente, os dividendos distribuídos. Mas o contrário também é verdadeiro. Em períodos de queda desses mesmos indexadores que eu falei, essa classe ela costuma ter os seus rendimentos reduzidos, como aconteceu no terceiro trimestre de 2022, quando houve um período de deflação. E aí, nesse caso, principalmente quando a Selic começa a diminuir, os fundos de tijolo eles têm o seu desempenho sendo até beneficiado, recompensando os investidores que tiveram paciência e disciplina nos aportes, como eu falei, que é o único jeito. Então, o que eu estou querendo dizer é que como a gente não consegue prever com exatidão até quando exatamente o atual patamar de taxa Selic ele vai se manter ou se vai subir, se não vai, não dá nem mesmo para saber se o risco de mais uma alta realmente já ficou para trás ou não, e por mais que pareça clichê, o melhor a se fazer nessas horas é manter uma carteira ali que é composta de um mix de fundos de tijolo, fundos de papel e de preferência também uma reserva de oportunidade em renda fixa com liquidez imediata para utilizar aos poucos sem precisar se preocupar em acertar o timing perfeito do mercado. Lembrando que parcela composta de renda variável, fundos imobiliários, ações sempre com foco no longo prazo para não fazer besteira. Beleza, meus queridos? Por hoje é isso. Se gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal que a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, papai!